Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Cá estamos para falar um pouquinho do Flamengo que piora a cada jogo e que piora principalmente quando tem semana livre para o Sampaoli trabalhar a equipe, para destrenar a equipe, na verdade, né? O Flamengo está eliminado da Copa Libertadores, teve a semana inteirinha para treinar o time, descansar os jogadores para pegar um Internacional que ele sim continua na Copa Libertadores e muito bem, obrigado. Está rumo às semifinais, já que venceu o Bolívar fora de casa por 1-0. E amanhã no Beira-Rio, um simples empate leva o Internacional para a semifinal para enfrentar ou Olímpia ou Fluminense, provavelmente será o Fluminense, Internacional que busca o tri da Copa Libertadores. E foi com o time inteiramente reserva ao Maracanã enfrentar esse preguiçoso Flamengo que é destrenado pelo Sampaoli a cada treino. Bom, antes de tudo, aquela moral para nós aí, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para o canal. Se puder, comente o que você achou do jogo e principalmente comentar sobre esse momento do Flamengo. A gente vai falar agora nesse vídeo, já que o jogo ao vivo eu não pude acompanhar no sábado, foi no mesmo horário do aniversário da minha filha. E felizmente eu não vi o jogo ao vivo, mas eu assisti ontem, né, eu gravei o jogo e assisti ontem entre a noite e madrugada, né, de domingo para segunda-feira. E eu tirei a conclusão que foi muito bom não ter visto o jogo ao vivo, evitei passar raiva e fiquei muito bem na festinha da minha menina, completou 2 aninhos. E o Flamengo ontem não, no sábado, tinha tudo para vencer o Internacional e tentar encurtar a distância para o líder Botafogo, que está anos-luz de diferença. Aumentou, porque o Flamengo, ao empatar, o Botafogo ao golear o Bahia por 3-0, aumentou mais 2 pontinhos, agora são 15. 15 significa 5 rodadas. E agora no final de semana tem Botafogo e Flamengo no Engenhão. Se o Botafogo vencer o Flamengo, coloca 18 pontos e simplesmente dará férias ao Flamengo em pleno comecinho de setembro. O Flamengo pode entrar de férias no Brasileirão em setembro, ainda faltando setembro, outubro, novembro e o comecinho de dezembro, nesse ano que o Flamengo simplesmente não existe. O Flamengo, né? Eu faço 40 anos em setembro. O Flamengo, eu já vi o Flamengo com jogadores ruins, disputando para não ir para a segunda divisão, né? Lutando para não cair, sempre no meio de tabela, na época de pontos corridos, ainda quando era mata-mata nos anos 90. O Flamengo fazia um brilhareco ali, mas era sempre. Até 92, depois de 92, o Flamengo sempre disputava o Brasileirão e era empresa fácil. O Flamengo, quando chegou em 97, eu achava que dava, levou com a goleada do Vasco de 4-1, Vasco de Edmundo, e acabou que o Vasco rumou para ser campeão brasileiro em 97. A única vez que o Flamengo fez o brilhareco depois de 92, o Flamengo chegou ao quadrangular final e foi triturado, mas o Flamengo sempre tinha temporadas que o Flamengo ganhava o Carioca, fazia uma boa campanha na Mercosul ou na Supercopa da Copa Libertadores, ou, né, tentava alguma coisa na Libertadores, mas um ano tão ruim quanto esse, onde o Flamengo tem 7 competições para disputar, né? Ele disputou 5, né? Mundial se deu mal, Recopa se deu mal, Supercopa se deu mal, Carioca se deu mal, Libertadores se deu mal, sobrou o Brasileirão e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Flamengo está na final contra o São Paulo e provavelmente é franco favorito a ser vice. Porque de vice o Flamengo está entendendo muito nos últimos anos. Tem ganhado muita coisa, mas também tem sido vice de muitas também. E o Brasileirão, como eu disse, o Flamengo pode entrar de férias já no jogo contra o Botafogo. Se eu não me engano, é no sábado à noite ou domingo à tarde, eu não me lembro muito bem. Bom, o jogo contra o Internacional, o Flamengo pegou o Internacional reserva. O Internacional que está pensando na Copa Libertadores, já que está muito mal no Brasileirão. Foi o time inteiro realmente reserva e o Flamengo descansado, entre aspas, treinado pelo Sampaoli, entrou de novo com uma escalação diferente e novamente não funcionou. O cara não dá padrão de jogo. Você vê o Flamengo, é um bando em campo. O Flamengo não tem nada de coletivo. O Flamengo tem lá os seus 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes. Dessa vez jogou com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. Jogou com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Arrascaeta vindo de trás. Só a Arrascaeta poder armar o jogo todo. Os volantes eram Thiago Maia e Pulga, que são marcadores e jogadores que têm aquela saída de bola que faz a transição da defesa ao ataque, mas não são jogadores de criação. E a zaga, né? Léo Pereira, Fabrício Bruno,
lateral esquerdo, Ayrton Lucas, lateral direito, Wesley. O time, você olha assim, pô, esse time ganha do Internacional reserva, até do Internacional titular, se jogar bem, né? Se estiver bem treinado. Mas não, o Flamengo fez apenas 13, 12 minutos de bom futebol, aí perdeu a Arrascaeta por lesão e o time simplesmente sumiu, né? Jogou um jogo protocolar, um jogo muito ruim, como se o Flamengo já estivesse goleando, não consegue criar, você não vê nada de coletivo no Flamengo. Eu tava assistindo o jogo ontem à noite, cara, eu falei, que isso? Inacreditável, a diretoria ainda está mantendo o Sampaoli. E também, nitidamente, não só colocando a culpa no treinador, muitos jogadores ali estão cagando pro time. Estão cagando, aliás, além de estar cagando pro treinador, está cagando pra torcida, cagando pra camisa, não está respeitando os torcedores, a camisa, a diretoria, não estão respeitando o salário alto que ganham em dia e está levando o Flamengo para um ano simplesmente vexatório, onde já perdeu esse monte de campeonato que eu já falei e pode já estar se despedindo do Brasileirão já no começo de setembro, né? Para mim, eu já acho que despediu, né? 15 pontos de vantagem. Acho que mesmo se ganhar do Botafogo, diminuir para 12, né? Ainda vai ser muita coisa, visto que o Palmeiras está já no encalço do Botafogo, tem o Grêmio, e o Flamengo está caindo. E é real a chance do Flamengo ficar de fora até da Copa Libertadores, porque os times que estão ali em sexto, sétimo, oitavo, está muito próximo do Flamengo. O Flamengo, você não vê o Flamengo fazer um jogo bom, seguindo o segundo, terceiro jogo, onde o Flamengo possa vencer e possa botar pontos, né? Se não para disputar o título, mas pelo menos para garantir a Libertadores via Brasileirão. A gente não vê nada, né? O Sampaoli parece que não vai cair, né? Mas Flamengo tudo pode acontecer. Eu achei que ele fosse cair hoje, né? Já que domingo foi folga, achei que ele fosse cair hoje, não caiu hoje, ele foi para o sorteio da Copa do Brasil, onde o Flamengo fará o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo será em São Paulo, no Morumbi. Ele estava lá, deu entrevista, e a entrevista que ele deu no pós-jogo com o Internacional foi coisa bizarra, porque ele estava palitando o dente, estava respondendo as perguntas dos jornalistas meio que nem aí, respondendo a resposta era totalmente desconexa com a pergunta, como se ele estivesse vivendo um mundo paralelo só dele, só o jogo que ele enxergou e nada que alguém perguntava, ele conseguia responder claramente o que foi perguntado. Ou seja, o São Paulo também está cagando, ele simplesmente já entregou. Só que a multa é muito alta e ele não vai rasgar dinheiro, ele vai esperar o Flamengo mandar embora para ele embolsar uma fortuna, assim como todos os treinadores passou pelo Flamengo e o Flamengo demitiu, dando aquela bolada de rescisão contratual. Sim, foi com o Domenech, sim foi com o Paulo Souza, sim foi com o Vitor Pereira, sim foi com o Rogério Ceni. Só não foi assim com o Renato Gaúcho e com o Dorival. E, curiosamente, os dois fizeram o time jogar melhor, né? Apesar do Renato Gaúcho não ter ganhado nada, o Rogério Ceni ganhou o Brasileirão, né? E a Supercopa, mas o futebol do Renato Gaúcho eu gostava muito. E na final da Libertadores, eu não acho que o Renato Gaúcho teve culpas. Tinha muitos jogadores voltando de lesão. E o Andrés Pereira deu aquela escorregada. Eu simplesmente entregou a bola para os caras fazer o gol. E também o Michael perdeu um gol feito no final do jogo, onde o Flamengo poderia ter feito 2-1 e ganhado o tricampeonato lá atrás, em 2021. O Renato Gaúcho fez um bom trabalho, mas ninguém está preparado para essa conversa, porque a imprensa não gosta do Renato Gaúcho e meio que faz uma lavagem cerebral em muitos torcedores. Né? E a gente está aqui para falar o que aconteceu. O Flamengo já muito bem com o Renato Gaúcho, apesar de não ter brigado no Brasileirão, mas na Libertadores foi muito bem. Né? O que a gente tira de conclusão é que o Flamengo tem tudo para ter um dos seus piores anos da sua história e está caminhando a passos largos. É isso aí, um abraço e com Deus e tamo junto.